Olá, meus amigos. Eu sou Rossano Sobrinho e estamos aqui para conversar um pouquinho nesta manhã de sábado sobre um tema que me parece muito importante para a atualidade. O tema é quando achamos que estamos com Deus e estamos contra Deus. Ao longo dos milênios de civilização, nós percebemos muitos movimentos que eram alimentados por crenças, por fé, por religiosidade ou por religiões. A Organização das Nações Unidas assevera que 70% das guerras no mundo tem origem, tem fundo religioso. Se nós lermos as páginas de alguns livros sagrados, também encontraremos muita violência em nome de Deus. Se estudarmos mesmo a história universal, nós vamos encontrar perseguições, guerras, nós vamos identificar mortes, homicídios, em nome de Deus, em nome de religião, em nome de fé, em nome de crenças. Nas páginas mesmo do cristianismo, nós encontramos isso. Nós encontramos um doutor da lei, um homem de fé, um homem imbuído de sua crença, do judaísmo, autorizar a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Saulo de Tarso, um doutor da lei, uma autoridade religiosa, autoriza a morte do primeiro grande pregador do cristianismo depois de Jesus. Até que, às portas de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, cai do cavalo e deixa de ser aquele que persegue, porque ele perseguia acreditando plenamente estar a serviço de Deus. Esse é o ponto que nos interessa. Saulo perseguia porque acreditava estar a serviço de Deus. Então ele persegue Estevão e depois vai para prender Ananias, um sapateiro cristão. E na estrada de Damasco, estando ele a cavalo, Jesus se lhe apresenta e Saulo tem o choque. Fica cego, escamas cobrem os seus olhos. E 3 dias depois ele é socorrido por Ananias, que estende as mãos sobre ele, faz uma oração, aplicando-lhe um passe magnético espiritual, e ele volta a enxergar. E aquele doutor da lei que tinha certeza que estava a serviço do Deus verdadeiro, aquele homem culto, aquele líder, diante de um sapateiro, ele volta a enxergar. Me parece muito interessante essa questão dele antes, dele ter ficado cego, ser enceguecido e depois voltar a enxergar, voltar a ver agora a realidade. E ele transforma-se de Saulo de Tarso em Paulo de Tarso e começa a difundir a mensagem de Jesus, a ideia do cristianismo entre os povos. E é considerado no cristianismo o vaso escolhido para essa missão. Então nós vemos ao longo da história muita gente com muita crença, com muita fé, com muita determinação,
trabalhando e acreditando estar a serviço de Deus. Curiosamente, também nas páginas do Evangelho, nós vemos aquela parábola do bom samaritano, que vale a pena rememorar. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Foi assaltado, agredido e caiu à beira da estrada. Jesus é que conta a parábola para falar do amor ao próximo, do amor verdadeiro, de como deveríamos ser com os outros. Então, passa um sacerdote pela estrada. É Jesus contando. Um sacerdote, portanto, um religioso. Novamente, uma figura religiosa emblemática passa pelo caminho um sacerdote. E o que faz? Não socorre. Porque tinha compromisso no templo. Então ele deixa de socorrer um samaritano. Vale lembrar que os samaritanos eram considerados hereges. Eram homens que não seguiam o Deus verdadeiro. Então eles tinham templo próprio. Eles eram execrados. Os judeus de Jerusalém não pisavam em Samaria, porque eles eram contaminados. Impuros, hereges, não seguiam o Deus verdadeiro. A parábola fala do bom samaritano. Analisemos. É uma parábola pouco contada, né? Pouco trabalhada, muitas vezes, nas religiões. Porque fala contra muitos religiosos, né? E então passa um sacerdote e não socorre o homem caído. Passa um levita, um homem também vinculado à religião, que trabalhava no templo, e não socorre o caído. Mas aí, quem que Jesus escolhe para passar ali naquela parábola, né? Uma história criada pelo Cristo para nos trazer a mensagem? O samaritano. O bom samaritano. E é esse samaritano impuro, herege, que não seguia a religião verdadeira, a religião ortodoxa, que tinha sua própria crença, que para e socorre e atende. E leva o homem até uma hospedaria e deixa um dinheiro para que ele fosse cuidado e limpa as feridas desse homem. Então Jesus quebra ali um paradigma. É muito claro que Jesus ali está mostrando que não é a religião onde você vai, mas é como você vive. A verdadeira religião é aquilo que se faz da vida. E o bem que se faz. Não o templo onde você frequenta, não a denominação que você carrega na testa ou no peito, se você é espírita, católico, evangélico, umbandista, candomblessista. Não é isso. Nunca foi para Jesus isso. Nunca foi para Jesus isso. Há uma outra passagem no Evangelho muito interessante. Os discípulos de Jesus vão a determinada região pregar e encontram um homem fazendo um trabalho, expulsando espíritos impuros. Olha bem, o Cristo encarnado, o colegiado apostólico montado, o grupo montado, mas tinha um cidadão lá fazendo um trabalho espiritual sério. E os apóstolos, os discípulos do Cristo, já talvez numa mente sectarista, proselitista, institucionalista, aqui é o nosso grupo eleito, seleto, o grupo de Jesus, eles vão até Jesus e contam que havia um homem pregando ali. Havia um homem trabalhando ali espiritualmente que não fazia parte do grupo. E Jesus diz o seguinte: quem não é contra nós, é por nós. Traduzindo, se ele está fazendo bem, o que importa? O que importa? Se ele está no caixote ou fora do caixote. Então nós vemos ao longo da história muita gente, em nome de Deus, oprimindo,
perseguindo, atacando e até matando. Na atualidade, na cidade do Rio de Janeiro, terreiros de Umbanda são invadidos e destruídos por religiosos de determinada denominação, em nome de Deus. Acreditam plenamente que estão ali cumprindo uma missão de destruir o mal, destruindo crenças, pessoas, atacando, sendo que Jesus bate a porta, ele não arromba a porta. Ele bate a porta. Então, meus queridos, estamos num momento delicado da história. Fala-se na Bíblia da grande apostasia, do afastamento dos cristãos da essência do Cristo. Talvez se trate disso. Mesmo revestidos de todos os paramentos e símbolos e métodos religiosos, nós podemos estar muito distantes do Cristo. Daí aquela passagem que Jesus elucida, quando no dia do juízo muitos dirão, mas Senhor, eu estava contigo. E aí Jesus vai olhar e dizer, eu não te conheço. Porque não basta ter um rótulo religioso, é preciso a vivência. Recordemos a fala do Cristo, estive preso e me visitaste, tive fome e me deste de comer, tive frio e me vestiste. Isso, a prática do bem, não os dogmas, não as teologias, não as múltiplas crenças, a vivência do bem. Quando hoje nós vemos falar-se em armamento e falar-se de Deus, e Jesus mandou Pedro guardar a espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Pedro decepa a orelha do soldado Malco, e Jesus diz, Pedro, Simão, embainha a tua espada. E hoje a gente vê religiosos empunhando armas. Nós precisamos pensar se nós estamos realmente com Deus ou se achamos que estamos com Deus. Quando hoje nós atacamos homossexuais em nome da Bíblia, em nome da fé, quando nós dizemos que eles estão condenados ao fogo eterno do inferno, sendo que sobre a homossexualidade há textos no Antigo Testamento e textos de Paulo, mas Jesus, que é o epicentro da Bíblia, nunca os atacou, porque Jesus é amor. E isso nos faz pensar também se esses textos que atacam procedem de Deus, porque podem proceder de pessoas e não da divindade. Porque o Cristo nada falou a respeito. Ele esteve na terra. Antes dele falaram, depois dele falaram, mas ele nunca atacou. É o Cristo que acolhe, como esse quadro singelo aqui atrás. É o Cristo amor, é o Cristo paz. E eu quero encerrar esta brevíssima preleção nesse sábado, que precede o dia 7 de setembro, relembrando uma frase do benfeitor Emmanuel, quando ele diz, o que importa não é que quem chega, se quem chega, chega em nome de Deus. O que importa é que se quem chega tem algo de Deus para ofertar. Algo de Deus não é rótulo, não é versículo gravado, decorado e falado. Algo de Deus é prática, vivência, paz, respeito, equilíbrio, humildade, mansidão. Está lá toda a síntese perfeita da mensagem de Jesus no Sermão do Monte, quando ele exalta nas bem-aventuranças a humildade. Quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, ser filho de Deus não é aceitar Jesus labialmente, como muitos creem, mas precisa ser pacificador. Pacífico, manso e pacificador. Porque senão não adianta eu dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ah, mas Paulo escreveu isso dentro da proposta dele de conversão das pessoas, ele trabalhou assim. Mas Jesus nunca falou disso, você tem que me aceitar para ser salvo. Quando perguntaram a ele o que é preciso fazer para herdar o reino dos céus, ele disse, o que diz a lei? E o doutor da lei respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus concluiu, faze isso e viverás. Pratique, viva, e está tudo certo. Não é rótulo, não é palavra, é vivência no bem. Reflitamos se o que fazemos, de fato, provém de Deus. Se o que doamos é, de fato, de Deus. Muita luz, compartilhe este vídeo e muita paz.